E aí, Dentecast, estamos aqui no 5º ciclo e hoje vamos entrevistar a doutora Caroline Mota. Ela palestrou aqui no ciclo. E doutora Carolina, a gente queria que a senhora se apresentasse, qual a sua área de atuação, a sua trajetória. Tá bom, gente, é um prazer estar aqui no Dentecast. Parabéns pela iniciativa de vocês. Essas iniciativas empreendedoras e diferentes fazem muita diferença desde a nossa carreira. Isso vai fazer muita diferença depois que vocês formarem, então vocês estão de parabéns. Eu sou a Caroline Mota, a minha formação é a odontologia e depois a ortodontia, então eu fiz especialização, mestrado, doutorado, fiz alguns cursos fora do país também. E também, junto com a minha mãe, a gente fundou a Faculdade Facite, né, que é uma faculdade localizada lá em Araguaína, e começamos com o curso de odontologia. Hoje são 6 cursos, mas na época era só odonto. Então eu hoje me considero uma empreendedora da saúde, não só cirurgiã dentista como quando eu me formei. E o que te motivou a escolher a odontologia? Então, quando eu era criança, eu queria ser juíza, porque eu assistia os filmes de juiz, aí o juiz chegava o bandido, o mocinho, e ele definia, eu achava aquilo o máximo. Só que lá em casa era uma democracia, você pode fazer o que você quiser, medicina ou odonto. Era bem assim, entendeu? E aí, a minha mãe é dentista, então eu resolvi fazer odonto, porque minha mãe já era dentista, já que a minha escolha era tão limitada, né, medicina ou odonto, e eu fui para odontologia, e para mim foi muito bom, foi uma bênção, eu sou muito feliz tendo feito odonto, mesmo porque assim, eu tinha ela, então querendo ou não, facilita muito. E a gente avaliando, eu tinha 16 anos quando eu entrei na faculdade. A gente é muito novo, a gente não sabe o que a gente quer. Então ouvir o pai e a mãe é importante, mesmo que não tenha sido, né, digamos assim, ter feito o direito, e eu não me arrependo nem um pouco, porque depois que eu descobri como é o real, eu achei que graças a Deus que minha mãe me livrou e hoje eu fiz odonto. E qual o desafio que a senhora encontrou no início da sua carreira? Alguns desafios. O primeiro, porque a minha mãe era uma dentista de excelência, minha mãe é uma profissional assim maravilhosa, e querendo ou não as pessoas comparam, não tem como, né? E aí eu tinha uma cobrança muito grande. Nossa, será que eu vou conseguir atender a expectativa das pessoas? Porque aí eu não era a Carol, eu era a filha da doutora Ângela, que é coisa diferente. E aí o meu principal desafio foi mostrar quem era a doutora Carol. Eu sou filha da doutora Ângela, mas eu sou a Carol, eu não sou a Ângela. E tinha um grau de comparação muito grande. Então, aos poucos, quando eu entendi de fato, né, quem eu era, eu sou a Carol, e a Carol ela faz assim, a Ângela faz assado. Então, é diferente. Então, para mim, esse desafio da comparação foi muito grande. Então, esse foi o primeiro. E o segundo desafio, são vários, né? Mas o segundo foi eu perder a vergonha de cobrar do paciente. De poder falar para o paciente o valor, sem ficar assim, eu acho que ele não vai querer fechar o tratamento, e se ele não tiver dinheiro? Então assim, para mim eu tive que quebrar isso, então eu tive que entender muita coisa para poder de fato cobrar o valor que é justo pelo nosso trabalho. E como é que a senhora fez para quebrar esse medo? Então, quando eu fazia a conta não fechava. Eu falei, mas eu trabalho e o dinheiro não dá. E olha que o dinheiro entra, mas parece que ele só dividia no meio do mês, esparramava e não fechava a conta para poder sobrar. Pagava as contas, mas se você só paga a conta, você não consegue ter as coisas, comprar um carro, comprar uma casa, viajar, enfim. E aí um dia eu atendi uma paciente. E aí eu passei o valor para ela. Eu achei, não foi ela, que ela ia achar caro o tratamento. E aí eu peguei e falei assim, mas eu já cobrei, né, com medo, mas cobrei mesmo assim, porque quando eu comecei a fazer conta, eu entendi que eu tinha que aumentar, porque senão eu ia pagar para trabalhar. E aí passou um tempo, eu passei o preço, eu achando que era muito, a paciente falou assim para mim, e a vista é quanto? Aí então, assim, um tratamento que eu já achei que eu tava cobrando bem mais caro do que eu cobrava, e a paciente querendo pagar à vista. Eu falei, gente, então o paciente paga, eu não preciso ficar com vergonha. E aí, depois de uns 3, 4 meses, ela chegou pra mim e falou assim, eu posso te falar uma coisa? Eu falei, pode, não me leva a mal,
mas você cobra muito barato pelo seu serviço. Aí eu fiz assim, como assim? Aí ela falou, sim, você é tão boa, você é estudada, você tá sempre em congresso, tudo. E aí quando você me passou o preço, e quando a gente vai olhar o preço dos dentistas do mesmo jeito que você é muito mais barato. Eu até fiquei desconfiada, achando que você não ia fazer o serviço, porque foi muito barato. Aí eu falei assim, gente, eu tive que levar tipo assim um chacoalhão de uma paciente, porque eu achava que o paciente não ia dar conta de pagar, então eu mesmo já limitava. Então eu tive que mudar a minha mentalidade para, de fato, perder essa vergonha, para entender quem eu era, que eu posso sim cobrar pelo valor do meu trabalho, que é justo, que é honesto e que vai ser bom para o paciente e bom para mim também. E o tema da sua palestra foi justamente esse, né? E o que te inspirou a falar sobre essa palestra? Foi por conta dessa história? Essa história, digamos, foi assim, o que abriu um leque dentro de mim. Eu comecei a perceber que esse medo não era só meu. Esse medo era da maioria dos meus colegas. E eu sempre vi muita gente reclamando de a odontologia não tá boa, eu não ganho dinheiro com odontologia, porque a odontologia é ruim, só falando mal da odontologia. E eu falava, gente, mas não tem lógica, porque assim, é tão bom ser dentista, não é possível que esse negócio não dá lucro, né? Então eu comecei a entender, eu vendo assim que todo mundo tinha essa dor. E por que todo mundo tinha essa dor? Porque a maioria das pessoas não conseguiam ou fazer a conta para cobrar o que é justo, ou ela tinha medo mesmo de cobrar, tinha vergonha de cobrar. Então, como eu comecei a reparar isso, eu comecei a falar na internet sobre isso. Gente, a gente tem que saber fazer isso, saber fazer a gestão, precificar, e muita gente começou a me perguntar. Eu até montei umas mentorias em um momento, e eu vi que era uma dor que quase todo mundo tinha, porque querendo ou não, na faculdade, a gente não precisa preocupar com isso. E por mais que a gente tenha aulas sobre isso na faculdade, é o dia a dia ali, né, que vai fazer. E quando você vê que você tem aquela conta para pagar e que você precisa fechar toda a conta, porque não é só o preço do material, não é só o aluguel, a energia, você também vive daquilo. Sim. E aí eu comecei a falar sobre isso, porque eu vejo que é uma dor que a maioria dos dentistas tem. Então a gente precisa se valorizar, se empoderar do tratamento e do que a gente faz na vida das pessoas. Imagina, você faz uma restauração, dura 10 anos. Você faz uma escova no cabelo, se molhar, acabou tudo. E às vezes o preço de uma restauração é o preço de uma escova. Então se a gente não começar a se valorizar, a gente acaba perdendo. O próprio paciente não valoriza a gente. E aí quando eu comecei a mostrar que o nosso trabalho, ele não é bom só para mim, é bom para o outro, e que ele dura, é um trabalho que tem uma alta durabilidade, o paciente começou a enxergar isso e a gente começou a perder a vergonha, né? E começa. E às vezes tem que fazer com vergonha mesmo. Faz com vergonha mesmo e depois a gente vai perdendo a vergonha no meio do caminho. E na sua visão, qual que é o erro que o cirurgião dentista comete na gestão do consultório? Eu acho que a primeira coisa, duas coisas. A primeira é que ele não enxerga o valor que ele tem. A gente vai muito na onda do que a gente ouve aí, quem é rico é médico, quem é rico é juiz, e a gente já fica com aquele sentimento de inferioridade. Então a primeira coisa, a gente tem que saber o profissional e o trabalho de excelência que nós fazemos e quem nós somos. Então essa é a primeira coisa. E a segunda é que o dentista não sabe precificar mesmo o valor dele, né? O que a maioria faz, dos que eu já conversei e tudo, tem algumas pesquisas, ele pega mais ou menos o valor do material que ele vai gastar e ele dobra aquele valor. Por exemplo, um aparelho custa X, ele vai lá e cobra do paciente 2X, como se fosse só aquilo de despesa. E na verdade não é só aquilo. E os dentistas, misturam demais as contas do consultório com as contas da pessoa, dele mesmo, pessoal, e faz aquele bolo de neve. Então, pensando na gestão como um todo, eu acho que o dentista, ele não se enxerga como um empreendedor ou como um empresário. Mas eu não tenho CNPJ, mas já se enxergue como um empreendedor. Não mistura a conta do consultório com a sua conta pessoa física, apesar que o dinheiro vai sair dali, mas é porque tem dia, entra muito. Aquele dia ele fechou um orçamento, ele ganhou 10 mil, aí ele sai gastando ali, vai na loja de roupa, compra roupa, vai no sapato, compra sapato, esquece que tem as contas. Aquele dinheiro não é dele. Com aquele dinheiro ele tem que pagar o material, pagar a funcionária, energia, tudo. Então eu acho que a gente erra muito por não precificar certinho, e às vezes o 10 mil foi pouco, porque o tanto que ele tem que gastar para fazer aquele procedimento não era o suficiente.
E a senhora acha que a faculdade deveria cobrar mais sobre gestão, ensinar de forma real como é que a gente tem que sair para gerir um consultório? Eu acho. A gente tem, por exemplo, lá na Facite, a gente tem essa disciplina, sou eu que dou essa aula. Mas uma das coisas, eu acho até que as faculdades, elas têm se esforçado para mudar essa realidade. Mas o que eu percebo, baseado na minha experiência lá da faculdade? Os alunos, eles não têm uma vivência prática daquilo. É muito diferente, por exemplo, dentística. Você sabe fazer muito bem uma restauração. Você aprendeu na teoria, foi para o laboratório e você foi para a clínica. Ficou lá fazendo na clínica de dentística, na clínica integrada, você praticou. Na faculdade, você não pratica isso. Né? Então, você não pratica passar orçamento, você não pratica cobrar do paciente. Então, por mais que você tenha uma aula, se você não colocar ela em prática, você não consegue aprender. Então, a gente está quebrando a cabeça lá na faculdade, a gente tem até uma feira empreendedora para poder estimular as pessoas a perderem a vergonha de vender. Porque se você não tem vergonha de vender, seja um doce, seja um brinco, você também não vai ter vergonha de vender o seu trabalho, que é um trabalho que tem muito mais valor do que determinados produtos. Sim. Então a gente está fazendo esse trabalho, mas eu sei que é um desafio para as faculdades e é um desafio para os alunos. E aí quando a gente forma, nem sempre todo mundo dá conta de montar um consultório, né? Você vai trabalhar para os outros e aí ali vai ser a sua experiência, só que você não tem experiência de cobrar, porque geralmente quando você trabalha para outra pessoa, não é você que passa o preço. Então é um processo assim, nós estamos aí engatinhando nessa evolução, mas eu acho que enquanto faculdades nós já evoluímos, mas ainda precisamos evoluir mais. E a senhora acha que o papel do marketing é importante nessa parte? Totalmente. Eu sou até o microfone bateu aqui, porque gente, o marketing muda tudo. Eu sempre falo que a palavra ela é muito poderosa. O mundo foi criado através da palavra, né? E Deus disse, haja luz. Ele disse, até na Bíblia fala que Deus teve que falar para alguma coisa acontecer. Imagina a gente, né? Porque simplesmente ele poderia só falar, Deus criou a luz. Poderia estar assim na Bíblia, mas não. Deus disse, haja luz. Por que eu falo isso? Porque marketing, para mim, ele tem muito a ver com a comunicação e com a palavra, de um modo geral. Porque o marketing, na verdade, é você mostrar o que você faz, o que você é para as pessoas. Para mim, isso é o marketing. Ou seja, é uma maneira de comunicar. E eu também percebo que as pessoas têm vergonha de fazer marketing. Não sei porquê. Né? Mas eu sou de uma geração, que vocês com certeza não devem ter isso, aí o professor falava pra gente, dentista ruim é que faz marketing, porque o bom dentista não precisa preocupar com isso, porque o paciente vai até ele. Isso pode até ser que seja verdade, que tenha sido verdade há muitos anos atrás. Mas hoje, se a gente não mostrar para as pessoas o nosso valor, o nosso trabalho, as pessoas não vão nos valorizar. E eu falo assim, não é um marketing no sentido só de venda, mesmo porque a gente está vendendo o tempo todo. É um marketing no sentido de você educar o paciente. Porque como a gente tem tanto dentista no país e a gente tem tanta gente com problema bucal, se esses dentistas tratassem dessas pessoas, a gente diminuiria a quantidade de problemas. Mas por que isso não acontece? Porque essas pessoas aqui não sabem do problema que essa pessoa que trata. Porque, por exemplo, um paciente, ele não sabe que uma cárie, por exemplo, ele não começa com uma cavitação, ele começa com uma mancha branca. O paciente, ele só vai procurar a gente quando ele já está com muita dor. Mas por que ele não sabe? Porque eu não falo. Então, se eu usar o marketing, a rede social, que hoje é gratuita, para educar o nosso paciente, para mostrar como que começa um processo de cárie. Tem gente que fala assim, eu não escovo o dente porque a gengiva sangra. Claro que vai sangrar porque está inflamado, mas o paciente não sabe que ele tem um biofilme, que ele tem que tirar. Então, o meu trabalho como profissional da saúde e o marketing é educar o paciente para mostrar para ele que é importante ele e tratar. Quando a gengiva sangra, provavelmente ele está ali com uma gengivite, enfim. Então, é nesse sentido que o marketing para mim muda tudo, porque a gente está educando o paciente. E o dentista, os profissionais de modo geral, têm vergonha.
E eu falo, o que é que acontece? Você que é um bom profissional, se você tem vergonha de falar na internet, de educar o seu paciente, o ruim tá lá. E às vezes o ruim profissional, ou pessoas que fazem coisas ruins, eles estão na internet e estão enganando as pessoas. Tá vendendo o jogo do tigrinho, tá vendendo droga, tá vendendo produto ilícito. E eu que sou boa, tô me calando. Então, querendo ou não, eu também tenho uma parcela de culpa nisso, né? Então é nesse sentido que eu falo da importância do marketing, de levar essa palavra, essa informação para ajudar aquele paciente. E não precisa ficar preocupado, mas todo mundo vai estar falando na internet e aí então não vai ter paciente para todo mundo. Gente, tem paciente para todo mundo, porque eu também entendi que eu não preciso vender para muitos pacientes. Eu tenho que, porque eu sou só um, não dou conta de atender muito mesmo. Sim. Eu tenho que vender para os mesmos pacientes. Porque se eu vendi para aquele, aí ele gostou, aí a mãe vem, aí o filho vem, aí o irmão vem. Quando você vê, você nem tem mais horário para atender. E você acha que o boca a boca ainda vale muito? Com certeza. Esse é o melhor marketing. O marketing boca a boca é perfeito. Porque assim, você confia mais quando uma pessoa te indica. Eu não sou daqui de Palmas. Se uma pessoa chega pra mim e fala assim, olha, vai almoçar lá em tal lugar. Te conheci, você é uma pessoa que tem bom gosto, tudo faz o melhor restaurante aqui. Eu vou acreditar em você, eu não conheço nenhum. Então assim, já abriu aquele leque pra mim. Então com certeza o boca a boca, porque ele tá falando, você não sai falando pra quem você não conhece. Sim. Então é uma pessoa que você conhece, que você confia, que tá te falando de um produto. E assim, é bem legal que eu falo, até na faculdade tem gente que procura por alguém que eu atendi. Igual ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma paciente minha, que ela tinha quebrado o dente, eu restaurei, e ela mandou mensagem que queria arrumar, que quebrou de novo, queria que arrumasse comigo, que é uma faceta, né? Aí, só que eu não tenho horário pra semana que vem, o dela é um caso estético. Eu falei, não, vou arrumar alguém pra te atender, porque eu já tenho uma paciente. E eu acho isso legal, quando você recebe uma mensagem de um paciente, vem porque fulano te indicou. Olha aí, tá vendo? Então assim, isso já gera, esse paciente, depois que vocês formarem, vocês vão ver que ele já vem indicado de uma outra pessoa. O preço que você cobrar, ele vai te pagar, porque ele já confia em você. Porque o paciente, ele paga mais por aquilo que ele confia. As pessoas, de um modo geral, por exemplo, o sabão em pó que mais vende no Brasil não é o sabão em pó mais barato. É o sabão em pó um dos mais caros e é o que mais vende. Então, se as pessoas fossem só pelo preço, ele não seria o mais vendido. Então, tudo. Então, aquele paciente que ele já vem indicado, né? Claro que você não vai cobrar mais caro por isso, mas ele não é um paciente que vai te dar problema para fechar o orçamento porque achou caro. Porque quem te indicou já falou também quanto que pagou. Então, você já tem uma noção. Então, você já ganhou o mais importante, que é a confiança daquela pessoa. Sim. E você acredita que a formação acadêmica ainda deixa lacunas na preparação para o mercado de trabalho? Eu acho que deixa lacuna, sim. E olha que eu estou falando, eu tenho uma faculdade de odonto, né? Eu tô ali dentro o tempo todo e por mais que, por exemplo, a gente tenha os conceitos, os mais altos conceitos do Ministério da Educação, aquela coisa toda, vamos falar do dia a dia. O que acontece? O MEC, que é quem regulariza todas as faculdades, universidades do país, quem regulamenta, né? Ele tem uma prova, né? Uma cartilha que você tem que seguir. Nem sempre aquela cartilha que você tem que cumprir tudo aquilo é o que de fato o que o mercado precisa. Porque agora, por exemplo, saiu um instrumento novo, mas tem 5 anos que está sendo estudado. Então, a gente vai entrar numa cartilha nova de 5 anos atrás. Mas como que era a odontologia de 5 anos atrás? Então, querendo ou não, aí você tem que seguir uma cartilha que o MEC preconiza, que é mais defasado para o mercado. E por mais que a gente tente trazer gente de mercado, trazer assim para formar o profissional de mercado, nem sempre o professor que está ali dentro, ele está no mercado. Por quê? Porque ele é professor. Qual é o ambiente do professor? A faculdade. Então nem sempre ele está ali antenado com o que o mercado está querendo, está precisando, está pagando, porque ele é muito dedicado à faculdade. E eu amo meus professores, amo vocês professores, amo mesmo, tanto que meu sonho era ser professora. A faculdade nasceu depois que eu me tornei professora. Mas por quê? Porque eu, enquanto
enquanto professora, falava assim, gente, porque além de ser professora, eu também era dentista. Eu falava assim, mas eu aprendi isso na faculdade, mas aqui não é assim que faz. Eu aprendi na faculdade que eu tinha que fazer isolamento absoluto para todos os casos de dentística. E quando eu cheguei lá no consultório, vamos falar bem a verdade, gente, não me punam por isso. Quantos casos a gente faz com isolamento absoluto? Pouquíssimos. Então, assim, eu comecei a entender que a vida real nem sempre é como está ali preconizado no livro. E o que o professor faz? Ele tem que te ensinar o correto, tá certo? Mas como que é o mercado? Então, a gente tem essa lacuna, porque eu preciso te ensinar o padrão, o correto, o padrão ouro, mas eu também preciso te ensinar o que o mercado exige, porque você tem que ser uma profissional boa e rápida, porque a gente vende hora. E quando eu vendo hora, eu preciso ser rápida para valorizar mais ainda, para ganhar mais. Então, essa lacuna que eu ainda acho que é um desafio para todas as faculdades, estamos tentando mudar isso. Lá na Facite, a gente tem muito... Como que a gente faz isso? A gente pega muito professor que tem consultório, porque daí aquele professor, ele te passa aquela dica do dia a dia. Os alunos vão para os consultórios, mas na prática mesmo, a gente só vai aprender quando a gente está ali dentro do nosso e faz o nosso mesmo. A gente tem um professor também que ele fala muito, isso aqui tá no livro, mas o que você vai fazer na vida real não é isso aqui. Pois é. Ele fala toda a diferença que tem entre o livro, né, o científico e o vida real. E vida real, exatamente. E que dica você daria para jovem cientista que deseja viver bem da profissão? Olha, primeira dica, estudar sempre. Estudar para sempre, não parar nunca de estudar. Tá? Então a primeira dica, continue estudando, terminou a faculdade, vai para uma especialização, cursos de aperfeiçoamento, estar sempre evoluindo e que só evolui com conhecimento. E não ficar somente preso na odontologia, não estudar apenas assuntos técnicos da odontologia, porque a gente forma, vou fazer endo, vou fazer prótese, vou fazer cirurgia, ótimo, tem que fazer mesmo, mas também estudem outras áreas, a área do empreendedorismo, do marketing, da gestão, da precificação e do autoconhecimento. Então, para mim, tudo tem a ver com o estudo, com a educação, mas a gente não ficar só focado na parte técnica, estudar essas outras habilidades para que a gente desenvolva elas. E para mim uma virada de chave foi o autoconhecimento, saber quem eu era, a minha mentalidade, quando eu entendi o valor que eu tinha, aí tudo mudou, porque daí eu consegui cobrar, consegui melhorar e evoluir. Então a dica é, continue estudando, não só a parte técnica, mas também abra sua mente, o seu coração para outros conhecimentos, né, para desenvolver outras habilidades. E assim, a gente vê que no seu Instagram você inspira, né, os profissionais na área da gestão. E o que fez a senhora ir para essa área de inspiração? Então, na verdade, não foi de propósito, assim, foi algo que foi acontecendo. O principal, como a gente tem a faculdade, eu fui professora muitos anos ali da graduação e depois na especialização, acompanhei muito dentista, principalmente, eu sempre dei muita aula na especialização, que é profissional já formado e que faz O que acontecia? Eu via muita dor deles. Eles falavam assim, professora, como que eu vou fazer isso? Isso é muito caro, eu não dou conta de fazer esse tratamento. Como que eu vou cobrar isso do paciente? Ele não vai pagar. Então, o que mais me motivou foi ver a dor daqueles profissionais na especialização, que eram excelentes profissionais, mas não conseguia cobrar o justo pelo trabalho de excelência que ele exercia. E aí foi vendo tudo aquilo, e quantas vezes nas aulas eu dou aula de precificação, eles choravam assim, que eles falavam assim, nossa, eu sempre cobrei errado, nossa, agora eu entendi por que meu dinheiro não dá para fazer isso. Então foi vendo a dor dos meus alunos que eu fui desenvolvendo essas habilidades, e também no meu consultório, porque eu também tenho uma clínica, um consultório, e aí, mas primeiro eu me desenvolvi, primeiro eu passei por esse processo, entendi qual era o caminho e depois compartilhei com eles, e aí eu acho que todo mundo vai crescendo, evoluindo nesse processo. E no seu consultório, a senhora atende sozinha? Tem mais alguém? Lá é uma clínica, aí dentro do meu consultório é só meu marido de vez em quando atende lá, mas ele é só meu, mas dentro da clínica tem outros profissionais, porque eu também acho que sozinho a gente não cresce, e eu não tenho, na clínica nós somos 4 ortodontistas, eu acho muito bom, porque a gente não dá conta de atender todo mundo com qualidade, com excelência, porque vai ficando muito corrido, muito tumultuado, chega uma hora que a nossa agenda fica muito cheia, então não precisa ficar com medo de estar num lugar que tem um monte de gente que faz a mesma coisa que você, porque a gente não faz tudo sozinho, a gente precisa das pessoas, e é um crescendo junto com o outro, a gente precisa ter esse corporativismo. E na clínica a senhora que faz a gestão?
eu faço a gestão. Aí hoje, basicamente, eu atendo bem menos. Ali a gente brinca, né, com a bunda no mocho. Eu atendo bem menos hoje, que eu foquei muito mais nessa área da gestão, mas ainda atendo. E na verdade foi uma dor muito grande ter que diminuir meus atendimentos, porque eu gosto de estar lá atendendo. É muito bom, gente, ver aquele dente torto alinhando, sabe? Você fazer aquela profilaxia, nossa, um dia, no outro dia tá tudo lindo, aquele sorriso, sem aquele vermelhão. Eu gosto muito disso, mas eu tive que escolher, porque chega uma hora, graças a Deus, que vai tendo muitas oportunidades. E além de tudo, a gente tem a faculdade. Então eu tive que, enquanto educadora lá na faculdade, o meu leque de atendimento ele é muito maior, porque eu consigo falar para muita gente. Então eu acho que eu consigo abençoar mais vidas estando lá do que ali na cadeira, no mocho, que eu atendo uma pessoa por vez. Mas olha que foi um rompimento para mim doloroso. Mas eu ainda atendo, só que bem menos. E como é que surgiu de abrir uma faculdade junto com a sua mãe? O que aconteceu? Minha mãe era pedagoga, professora de colégio, literatura, redação, e ela tinha um sonho de ser dentista. Só que o dinheiro não dava. Então, assim, foi ela dando aula, tudo que ela recebia, ela pagava a mensalidade da faculdade, que era uma faculdade particular. E nos finais de semana ela fazia faxina para ter o dinheiro para poder pagar as nossas despesas de casa e a lista de material, que nem sempre ela tinha todos os materiais. Era colega emprestando, a turma A, depois a turma B, aí dividia, ela pegava o emprestado, era aquele rolo assim, porque era o que tinha para ela. E ela já fez faculdade depois que já teve eu e minha irmã, então era já mais velha comparada com os colegas dela de turma, tá? Hoje, já graças a Deus, não tem tanto isso. E aí, ela sempre... Então, a educação já está na nossa vida, na nossa família. Depois que ela formou, ela falou assim, nossa, eu preciso aprender isso, era na área de orto. Preciso aprender coisas na área de orto, não tinha lá na nossa cidade, ela tinha que viajar muito. E aí ela chamou um professor dela, que era professor lá do curso de orto, para dar um curso lá onde a gente morava. E aí foi aí que surgiu, ela começou com um curso para dentistas. Porque ela percebeu que não tinha ali na cidade, as pessoas precisavam estudar, e aí ela começou a trazer esses professores. E aí, depois desse tempo, eu me formei na odonto, né? Então já dei um saltão aí. E aí ela pegou e falou assim, Carol, vamos continuar dando curso para dentistas. E aí, nesse intervalo de curso para dentista, ela queria montar as especializações, que na época não conseguia. E eu estava na faculdade, eu fiz uma ponte entre a minha faculdade, que eu estudava, com ela, e aí a gente conseguiu fazer um contrato de convênio com a faculdade que eu estudava. E eu lembro que eu passei as férias inteiras ligando para todos os dentistas, olha, aqui em Araguaína vai ter especialização e não sei o quê. E aí a gente começou desse jeito. Então a gente começou com um curso para dentista com especializações, e aí depois chegou uma hora que todo negócio você tem que crescer. A lei mudou, agora não podia mais convênio. E agora? Todos os nossos alunos de especialização, todo o prédio que a gente construiu, aí a gente resolveu montar a faculdade para poder dar o salto para o crescimento. Então, vocês têm só essa unidade em Araguaína? Isso, são 2 unidades em Araguaína, só Araguaína. E tem vontade de abrir em outros lugares? Temos sim, temos vontade de expandir. Nós estamos reestruturando. A gente já tem outras unidades, mas com especialização só. Com a graduação, não. Mas a gente tem sim vontade de fazer essa expansão. A gente está estudando o mercado. A gente acabou de autorizar a medicina. Então, com a medicina, a gente consegue ter mais braço, né, para poder crescer, digamos, em uma velocidade mais rápida. E aí sim a gente vai poder ter estrutura para poder abrir outras unidades em outras cidades. E tem quais cursos na faculdade? A gente tem direito, né, que era o meu sonho de criança, direito, radiologia, enfermagem, medicina veterinária, a odonto e agora a medicina humana. Legal. E qual foi as suas maiores inspirações dentro e fora da odontologia? Ah, sem dúvida, a minha mãe, assim, sem dúvida nenhuma, gente. A minha mãe, olha pra aí, a minha mãe é uma mulher incrível, uma mulher muito além do tempo, porque assim, quando ela divorciou do meu pai há muitos anos atrás, era uma coisa absurda. Então, assim, sozinha, solteira, com 2 filhas, já tinha um preconceito muito grande da sociedade, e ela deu a volta por cima. E aí depois ela fez odonto, então eu acompanhei
acompanhei toda a trajetória dela, eu ajudava ela a corrigir as provas do colégio, então para mim ela é uma grande inspiração. Aí depois formei, né, aí a gente criou a faculdade juntas, hoje ela é secretária da Mulher em Araguaína e ela é suplente de deputada federal. Ela quer entrar nesse mundo político porque o que acontece? A minha mãe tem uma característica que eu não tenho como ela. A minha mãe é muito generosa. Ela é aquela pessoa que quer ajudar todo mundo. Só que a gente, enquanto dentista, enquanto empreendedor, a gente não consegue. Mas a política consegue te dar mais, assim, abertura para você ajudar mais pessoas. Então ela entrou nesse meio aí e ela quer ser a deputada federal. Aí na próxima campanha vai sair para representar a nossa classe. Não tem nenhum dentista lá em Brasília, de nenhum estado. Então, assim, por isso que nunca tem lei que favorece a gente. Geralmente a legislação é ato médico, é para os médicos, teve piso salarial do enfermeiro, porque tem um deputado lá que briga e já é lei no país inteiro, tem que ser cumprido. E na odontologia a gente não tem. Então, assim, para mim, ela é uma grande inspiração que agora, depois dos 60, resolveu entrar nessa carreira pública para poder ajudar mais pessoas. Então, para mim, ela é fantástica. E qual foi o momento mais marcante da sua trajetória? A gente teve muitos momentos marcantes, assim, mas para mim, um dos que mais marcaram foi a gente conseguir autorizar o curso de odonto. Porque você imagina um dentista, assim, uma dentista normal, como todo mundo, que tem ali uma cadeirinha de consultório, que atende, assim, sabe? Aí, de repente, a gente tem uma faculdade, então, autorizar, porque para mim era uma coisa que era muito difícil, você ter uma faculdade de odontologia, né? Porque a partir daquele momento eu não era mais dentista, eu era responsável pela formação de todos os dentistas que tivessem ali. Então, para mim, esse foi o mais marcante, foi muita luta, viu? Muito trabalho ainda mas Deus tem nos abençoado, assim, e a gente tem conseguido exercer o nosso trabalho com muita competência. E se pudesse resumir uma frase, qual seria o seu maior conselho para os dentistas que estão nos ouvindo? Maior conselho para os dentistas: estudem. Esse é o maior conselho. Estudem e ajudem uns aos outros. Não fiquem querendo, porque a nossa classe, ela precisa se unir. Enquanto um ficar querendo puxar o tapete do outro, a gente não vai evoluir. Então, meu conselho é: estudem e se ajudem. Vamos nos ajudar, vamos nos unir, porque assim a gente vai ser muito, muito mais forte. Agora vamos de um bate e volta, rapidão. Tenho medo de bate e volta. Um desafio que você enfrentou no início da sua carreira? O desafio foi o medo de cobrar dos pacientes. Um erro comum que os dentistas cometem no mercado? Não estudar a área de marketing. E não estudar e não praticar. Um hábito que mudou sua vida profissional? Foi gravar os vídeos na internet. Um livro ou um curso que todo dentista deveria conhecer? O Código Secreto da Riqueza. Um conselho que você gostaria de ter recebido na faculdade? Invista também na área de gestão e na área de marketing. Uma estratégia simples que aumenta a lucratividade de um consultório? Gravar vídeos para a internet educando os pacientes. Uma inspiração dentro da odontologia? Minha mãe, doutora Ângela. Uma inspiração fora da odontologia? Para mim, minha maior inspiração foi Jesus Cristo, assim, se puder ser, né? Porque ele é fantástico. O que ninguém te contou sobre viver da odontologia? Que não é só glamour, tem dor na coluna, a gente tem também as nossas dores, dentista também é gente, né? Dentista também sofre, também chora, então, mas que é possível a gente viver muito bem da odontologia. E uma frase: o que é viver bem da odontologia para você? Viver bem da odontologia é você poder fazer um trabalho de excelência com os materiais e equipamentos de qualidade e cobrar o preço justo por isso e ver o sorriso na vida de cada um que você pôde contribuir e ele falar assim para você: nossa, doutora, muito obrigada, eu não conseguia comer, eu não conseguia sorrir e você é responsável por isso. Vamos finalizar a nossa entrevista. A senhora quer deixar algum conselho, algum recado para os estudantes que estão nos ouvindo ou dentistas? Olha, para os estudantes e também para os
dentistas, quando o professor for dar aula de marketing, de gestão, não pulem essa aula, assistam a aula e peça para eles experiências práticas, momentos práticos para aprender. E para os profissionais é o que a gente já falou, continue estudando e também fazendo networking com outros profissionais e não só da área de odonto. Vai ver como é que funciona isso em tal empresa, em determinados grupos, para tentar aplicar para odontologia, porque geralmente a gente consegue, é um pequeno diferencial que vai fazer a gente virar o jogo. Obrigada, doutora Carolina, pela entrevista. Foi muito enriquecedora, a gente aprendeu um pouquinho sobre gestão, sobre a sua história. Achei muito linda a sua história. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, viu, gente? Vocês estão maravilhosos, os bastidores também, viu? Que Deus abençoe esse projeto de vocês e que mais pessoas sejam abençoadas através da vida de vocês. Finalizamos a nossa entrevista. Se inscreve aqui no nosso canal, curte, compartilha e nos siga no Instagram também. Tchau, Dentcasters!